Saudações, meu nome é Casimiro Nunes Carimo. Trago aqui mais um novo capítulo da disciplina de fertilidade do solo. Para hoje temos aqui esse capítulo que fala da dinâmica do fósforo. Então aqui nós vamos aprender um pouco daquilo que é a absorção, ciclagem, a eficiência do uso de fósforo no sistema solo-planta. Então, é de frisar que o fósforo é um dos nutrientes, um dos macronutrientes muito importante. Então, o objetivo desta aula é de compreender os mecanismos de fixação, absorção e precipitação do fósforo em solos de clima tropical úmido. E, por outro lado, também identificar fontes de adubação e práticas de conversão convencionista nesse caso para otimizar o aproveitamento do fósforo pelas culturas agrícolas. Bom, primeiro vamos aqui falar da fisiologia e nutrição desse nutriente que é o fósforo. Dando início à nossa primeira sessão, nesse caso, que é a fisiologia, nós aqui temos que ter em conta que cada molécula de glicose produzida na fotossíntese e cada divisão celular que expande no tecido vegetal depende intrinsecamente do fluxo ordenado de fósforo nas células. Então, vou aqui explicar o elemento da energia do fósforo. Bom, fisiologicamente, o fósforo é conhecido como um elemento da energia. Então, a sua principal função molecular é compor a estrutura de adenosina trifosfato e é o famoso ATP. Então, o fósforo atua como um bloco de construção básico, desta molécula universal que armazena e também transporta e transfere energia. Nesse caso, a energia química para toda a reação metabólica dentro da planta, ou seja, na planta. Então, sem o ATP, a célula simplesmente não funciona. Simplesmente não funciona. Isso é muito mais estudado na fisiologia vegetal. Então, além disso, o fósforo é indispensável. É indispensável como uma infinidade de processos anabólicos e catabólicos. Então, ele participa diretamente na reação luminosa e escura da fotossíntese e também da respiração celular. Então, a síntese de proteínas fundamentais e da formação estrutural dos ácidos nucleicos, como ADN e RNA, que guardam o código genético dos vegetais. Portanto, nutrir uma planta com fósforo significa fornecer energia necessária para que ela expresse todo o seu potencial genético, acelerando o crescimento e a sua produtividade final no campo. Então, para garantir uma boa produtividade no nosso campo agrícola, é muito importante termos em consideração esse nutriente. Ele é um macronutriente que também é exigido em grandes quantidades, assim como os outros que mencionei anteriormente, que é o nitrogênio e potássio também. Então, são esses principais, o famoso NPK nesse caso. E um deles é um dos nutrientes nesse conjunto de NPK, o fósforo, que nesse caso é o P. Então, é um nutriente muito importante. Então, ela, como eu estava a dizer, nutrir com uma cultura, com fósforo, ela significa você garantir que ela consiga absorver energia necessária para aumentar o crescimento e garantir a produtividade. Então, vou falar também aqui do estímulo ao crescimento radicular. Bom, um dos impactos visuais mais fantástico do fósforo no campo é o estímulo rigoroso ao crescimento radicular. Então, fisiologicamente, o fósforo ela promove uma grande, ou seja, uma rápida e intensa divisão celular nas regiões meristemáticas, e estimulando a emissão e alongamento das raízes secundárias e pivotantes. Então,
Por outro lado, a planta que recebe um suprimento adequado de fósforo nas fases iniciais desenvolve, na fase inicial, ocorre aquilo que é o desenvolvimento e constroem também um sistema radicular extremamente profundo, e também profundo, nesse caso, denso e rigoroso. Então, essa arquitetura radicular expandida, ou seja, expandida é a enorme vantagem agronômica. É a enorme vantagem agronômica. Então, o fósforo, nesse caso, aumenta de forma drástica a capacidade da planta de explorar maiores volumes do solo, facilitando a busca de água em períodos de verânico, né? E otimizando também a absorção de outros nutrientes de baixa disponibilidade. Como podemos observar na imagem, uma raiz bem desenvolvida graças ao fósforo. É a fundação de uma lavoura resiliente e produtiva, garantindo a estabilidade estrutural e nutricional de toda a planta. Então, é assim como funciona esse nutriente quando ela é aplicado. Ela facilita aquilo que é o processo do crescimento do sistema radicular. Então, é importante ter em consideração esse aspecto, ou seja, esse nutriente, como ela estimula as raízes na planta. Então, essa imagem aqui já explica alguma coisa. Então, aqui também tem essa legenda que já diz alguma coisa, aquilo que como é que esse processo ocorre de estimulação do crescimento radicular, diferentemente de nitrogênio, que ela estimula muito mais a parte foliar, ou seja, a parte vegetativa da planta. Então, o fósforo, ela participa ou garante esse estímulo ao crescimento radicular. Então, só para recordar, né, que a planta que recebe um suprimento adequado do fósforo nas fases inicial de desenvolvimento constrói um sistema radicular extremamente profundo. Então, sintomas visuais de fósforo. Bom, quando o fósforo está em falta, a planta manifesta sintomas visuais característicos. Então, o sintoma mais clássico é a chamada clorose roxa. Clorose roxa. Isso também já vi muito mais no campo de produção antes. Bom, por falta de conhecimento, sem saber que isso era efeito dessa deficiência desse nutriente. Mas agora, já com o conhecimento que está a adquirir, com essa experiência, essa oportunidade de vir aqui gravar o vídeo que o professor tem dado, então, às vezes, é um ponto de partida para adquirir conhecimento que futuramente eu possa vir confrontar com alguns produtores, ou vir recomendar aos produtores a praticar esse manejo adequado à adubação nesse caso. Bom, como eu estava a dizer, o sintoma mais clássico é chamado de clorose roxa, que decorre no acúmulo normal de pigmentos de antecininas nas folhas velhas. Então, como o fósforo é considerado um elemento móvel dentro de tecidos vegetais, então na ocorrência de escassez, ele é rapidamente translocado das folhas mais maduras, para os tecidos jovens, em crescimento ativo no topo da planta. Então, como consequência, as folhas velhas da base da planta sofrem pigmento, adquirindo uma clorose arroxeada ou avermelhada nas margens e nas nervuras. Então, além desse sintoma cromático, a carência de fósforo também causa um retardo, né, severo e generalizando o crescimento, resultando em plantas raquíticas com folhas estreitas, eretas e de um tom verde escuro, um tom de verde escuro opaco neste caso. O desenvolvimento radicular
é severamente limitado, travando a produtividade logo no início da cultura. Logo no início da cultura. Portanto, é muito importante ter em consideração esse aspecto aqui. Então, vamos aqui introduzir essa nova seção, fósforo no ambiente solo. Então, deslocando o nosso olhar da fisiologia da planta para as reações químicas da Terra, nós é que vamos abordar nova seção, que é uma seção complexa, de distribuição físico-química deste elemento na matriz mineral e na solução líquida. Portanto, aqui vamos ver que o solo se comporta como um ambiente altamente hostil para a mobilidade do fósforo. Então, diferentemente de nitrogênio ou potássio, o fósforo interage de forma expressamente forte com as superfícies minerais do solo. Então, isso limitando drasticamente a sua movimentação por fluxo de massa ou difusão. Então, compreender a prática ou a partição do solo, do fósforo, nesse caso, entre fases sólida e insolúvel e fase líquida disponível, é um primeiro passo para entendermos por que a adubação fosfatada exige técnicas de aplicação tão específicas. Preparemos também, ou seja, nós temos que nos preparar para compreender a força química que ela regula a dinâmica do fósforo no perfil do solo. Então, portanto, vamos aqui falar do paradoxo do fósforo no solo. Então, ao estudarmos o fósforo, nós nos deparamos também com um famoso paradoxo do fósforo no solo. Então, os solos tropicais altamente intemperizados, como os solos losatosos, lotassolos, frequentemente apresentam teores tropicais, ou seja, totais de fósforo relativamente elevado. Então, acumulando ao longo de milhares de anos. No entanto, a fração dissolvida na solução do solo é a única forma que as raízes conseguem absorver prontamente, e também é extremamente ínfima. Isso representando frequentemente menos de 1% de fósforo total presente no sistema. Presente no sistema. Então, o restante está fortemente retido na matriz mineral, isso participando ou associado à matéria orgânica. Isso geralmente também é um grande gargalo, né, agronômico. A planta passa sede nutricional ao lado de um oceano de fósforo inacessível. Então, para nós, agrônomos, né, o grande desafio é compreender os mecanismos químicos que causam essa retenção e severa e dissolver técnicas de manejo capazes de liberar esse fósforo aprisionado para as culturas. Então, esses são pontos que nós temos que ter em conta, que principalmente naquilo que é a quantidade de fósforo que está disponível para ser absorvido, ou seja, que está no solo, nesse caso. Então, como eu disse anteriormente, que na fração sólida na solução do solo, que é muito única, que é a única forma também que as raízes conseguem absorver prontamente, é extremamente ínfima, é muito baixo mesmo. Ela é representada a menos de 0,1%, como vê aqui nesse slide aqui, menos de 0,1% do fósforo total no sistema. Vamos ver? Essa quantidade é muito pequena. Então essa é a disponibilidade ínfima do fósforo.
que ela acaba a ser absorvido pelas raízes no solo, nesse caso. Então, eu vou aqui explicar a forma inorgânica de absorção. Bom, as plantas não absorvem o fósforo em sua função, ou seja, em sua forma elementar, mas sim de forma de íons ortofosfato inorgânicos dissolvidos em solução de solo. Então, a espécie química predominante na solução é estritamente controlada pelo pH do meio. Então, no solo do clima tropical ácido, o pH está entre 4,5 a 6. A forma dominante e preferida para a absorção pelas raízes e o fosfato monobásico. Então, que possui alta afinidade com os transportes de membranas celular. Então, à medida que o pH se eleva para neutralizar as faixas básicas que estão acima de 7,2, a forma dominante passa a ser fosfato dibásico. Fosfato dibásico, também de fácil absorção. Então, por fim, em condições de extrema alcalinidade, o pH superior a 9, então predomina fosfato tribásico, que é agronomicamente indisponível por precipitar rapidamente o cálcio nesse caso. Então, monitorar o pH é vital para garantir a forma química correta. Então, é muito bom nós conhecermos qual é o pH do solo antes que a gente consiga identificar alguns sinais, por conta de deficiência, as plantas não conseguem absorver esses nutrientes, ou seja, os nutrientes não estão disponíveis para ser absorvido por conta do alto teor do pH, ou o pH é muito alto. Então isso pode comprometer aquilo que é a disponibilidade desse nutriente para a planta e comprometer também a produtividade. Então é muito bom considerar esses aspectos, fazer uma análise química para ter noção das proporções nutricional ou da disponibilidade de nutrientes no solo, fazer uma adubação adequada de acordo com a necessidade de cultura, ou seja, incorporar fertilizantes tendo em conta que o mesmo vai conseguir suprir a necessidade nutricional da cultura. Então, essa é uma forma muito abreviada que eu devia trazer. Tem aqui essa tabela que explica de uma forma clara como é que ocorre. Temos aqui espécies químicas, temos fosfato monobásico, temos aqui fosfato dibásico e temos também o fosfato tribásico. Então, por outro lado, temos a faixa do pH dominante. Para o primeiro, temos aqui 4,5 a 6, como eu havia explicado enquanto falava acerca desse aspecto. E para o dibásico, fosfato básico, temos aqui um pH neutro básico, que é de 7,2. Já sabemos que 7, quando o pH é 7, significa neutro, né? Então, é isso. E temos aqui o fosfato nesse caso tribásico, que a faixa do pH dominante é de 9. E vamos entrar nessa nova seção, onde vamos falar de adsorção e fixação. Bom, iniciamos essa nova e a terceira seção, que é intitulada, nesse caso aqui, como vem, adsorção e fixação, que este é um dos tecidos, mais importantes em toda a ciência do solo. Então, veremos que a retenção de fósforo não é um fenômeno simples, de atração elétrica fraca. Então, falando principalmente aqui dessa adsorção específica no solo, temos que saber que a adsorção específica do fósforo, nesse caso, ocorre com grande intensidade
nos solos tropicais devido à presença abundante dos minerais de argila no grupo dos óxidos, hidróxidos de ferro, alumínio, como a geotita, hematita, gibexita. São esses grupos que nós temos que ter em consideração. Então, esses minerais, elas possuem uma altíssima área superficial específica e desenvolvem cargas elétricas positivas em sua superfície em condições de pH ácido. Por exemplo, o anião ortofosfato interage com com essa superfície através de uma ligação química extremamente forte, que é chamada de quimiossorção, que nesse caso, ela ocorrendo, não pode funcionar ocorrendo uma troca de ligantes nesse caso. Então, nessa reação, o grupo hidroxila, coordenando ao metal, nesse caso ferro ou alumínio, na superfície de coloide, é substituído diretamente pelos óxidos, nesse caso oxigênio do ânion, que é o ortofosfato, formando uma ligação covalente, coordenada de alta estabilidade. Então, este processo retira o fósforo da solução do solo, ligando-o diretamente à fração mineral de forma tão firme que a planta não consegue retirá-lo com facilidade. Então, é isso que funciona, ou seja, como funciona durante esse processo de adoção específica no solo. Então, é muito bom também a gente levar em consideração esses aspectos, porque são aspectos que estão também diretamente relacionados àquilo que é a nossa produtividade, a nossa prática agrícola no geral. Então, eu como agricultor, é muito bom ter noção desses aspectos para que não tenha prejuízo. Por exemplo, alguém que é formado numa faculdade de empreendedorismo, o seu foco é a agricultura comercial, então tem que ter esses aspectos para que não tenha perdas, não tenha perdas durante a sua produção, se futuramente eu querer implementar isso numa fazenda, por exemplo, em que o meu foco é comercializar e ganhar lucro. Então existem aspectos que parecem não serem importantes, mas eles são importantes, pois elas estão diretamente ligadas àquilo que é, até pode não ser diretamente, mas acaba influenciando a nossa produtividade e a nossa rentabilidade também. Então, é muito bom. E vou falar aqui também da força de ligação de adoção. É um dos tópicos muito importantes que nós temos que também ter em consideração. Bom, a força de ligação de adoção específica varia conforme o tipo de contato que o fosfato estabelece com a superfície metálica. Então, nós podemos classificar essa interação em duas formas principais. A primeira, como vê aqui no slide, que é a ligação monodentada, que é considerada lábil, e nela o ânion fosfato se liga a apenas um átomo de metal, na superfície coloidal. Então, por ser uma ligação mais fraca, a desorção do fosfato de volta para a solução do solo ocorre com relativa facilidade em resposta ao consumo de planta. Então, a segunda é a ligação bidentada, que é considerada não lábil. Então, nela o ânion fosfato é coordenada simultaneamente em dois átomos vizinhos do mineral, formando anéis, muita atenção pessoal, formando anéis insolúveis de baixíssima
reversibilidade. Baixíssima reversibilidade. Então, esse fósforo ligado de forma bidentada, fica quimicamente bloqueado, inutilizável pelas culturas agrícolas. Então, para minimizar a ocorrência de ligações bidentadas, é um dos grandes segredos do manejo de fosfato. É um dos segredos do manejo de fosfato. Por exemplo, nós temos que olhar muito mais também nesses aspectos. Então, falando que aqui da precipitação do fósforo por pH. Então, como é que ocorre esse processo? Bom, além da absorção na superfície das argilas, o fósforo pode sofrer perdas severas de disponibilidade através de um processo de precipitação química, que é altamente regulado pelo pH do solo. Então, em solos muito ácidos, com pH inferior a 5, há uma grande concentração de cátions livres de alumínio, ferro, na solução. Então, o fosfato reage diretamente com esses metais livres, formando precipitados minerais insolúveis, conhecido como varicita e estrangita. Então, no extremo oposto, em solos alcalinos, com superior, nesse caso 7,5, o fósforo reage com um íon livre, que é o cálcio. Então, vou aqui explicar de uma forma muito rápida os fatores que controlam a absorção. Ou seja, a adsorção. Então, para controlarmos a perda de fósforo no solo, nós precisamos dominar 3 principais fatores físico-químicos que governam essa absorção. Primeiro é o teor de argila. Então, solos nesse caso, solos muito argilosos, eles possuem maior área superficial específica e, como consequência, uma capacidade muito maior de fixação do fósforo do que dos solos arenosos. Então, no segundo, que é a matéria orgânica, os ácidos orgânicos de cadeia curta, liberados pela paiada, competem diretamente com os fosfatos pelos mesmos sítios de adsorção ativa. Então, isso acaba bloqueando e reduzindo drasticamente a fixação de fósforos, que são os fósforos minerais. Então, o terceiro, que é o pH do solo. Bom, isso eu já vim falando anteriormente, pH, mas eu não vou fugir da regra. Então, a calagem eleva o pH, o que diminui a atividade dos íons de ferro e do alumínio. Isso eu expliquei quando falei do capítulo que está relacionado à acidez e correção corretiva do solo. Quase praticamente todos os capítulos eu acabei falando disso, quando falei de fatores que influenciam o crescimento e desenvolvimento da planta, falei disso, falei de pH, porque o pH também é um dos fatores. Bom, e focando nesse conteúdo, a calagem eleva o pH e diminui a atividade dos íons de ferro e alumínio livre e altera a carga superficial dos óxidos, liberando cargas coloides, ou seja, coloidais nesse caso, e aumentando também a disponibilidade do fósforo para as plantas. Então, manejar esses 3 fatores de forma integrada é a chave do sucesso. Essa é a chave de sucesso. Aí já pode proporcionar maior produtividade nas nossas práticas agrícolas, gerar muito rendimento. Apesar de existem outros fatores que podem também estar envolvidos naquilo que é o rendimento, mas essa é a chave do sucesso. Então, aqui entramos na quarta seção, que é o compartimento do fósforo. Então, para compreender de forma prática a fertilidade do solo, a pesquisa agronômica organiza o fósforo presente no sistema em diferentes reservatórios
de acordo com a sua cinética de liberação para a solução, neste caso, para a solução do solo. Então, veremos que o fósforo não está estático. Ele possui constantemente entre essas frações em resposta à absorção radicular e à adubação. Então, estudaremos também a diferença crucial entre a fração prontamente disponível e o reservatório de estocagem temporária ou permanente. Então, compreender esta divisão ajudará a mim, a você, aos outros também que vão acompanhar esta aula, a interpretar de forma correta a análise química de solo fornecida pelos laboratórios e também prever a resposta da cultura à adubação a curto, médio e longo prazo. Então, vamos detalhar o funcionamento, a dinâmica e o equilíbrio de cada um desses compartimentos. Cada um desses compartimentos. Bom, temos aqui esses 3 reservatórios do fósforo. Didaticamente, nós dividimos o fósforo no solo em 3 reservatórios, que esse slide aqui mostra. Então, o primeiro é o fósforo solução, que representa a fração iônica dissolvida na fase líquida no solo, contendo fosfato prontamente disponível para absorção imediata pelas raízes. Como a fração é minúscula, ela precisa ser resposta constantemente pelo segundo reservatório, P lábil, nesse caso o fósforo lábil. Então, o fósforo lábil é composto pelo fósforo retido por forças estrotráticas fracas nas superfícies dos coloides, ou em ligação monodentadas fáceis de quebrar. Então, ele se desloca de forma extremamente rápida para as soluções à medida que o equilíbrio é desfeito. Então, por outro lado, temos aqui o fósforo não lábil, que esse é o terceiro reservatório do fósforo. Ela é considerado como o terceiro reservatório do fósforo. Então, que esse fósforo não lábil, ela engloba as frações retidas por ligações covalentes bidentadas fortes ou precipitadas com metais. Então, a liberação deste reservatório de volta para a solução é extremamente lenta e gradual, funcionando como uma como é que eu posso dizer? Estou aqui me fugindo alguma expressão. Tá bom. Como uma poupança mineral profunda ao longo do prazo. Como uma poupança mineral ao longo do prazo. Então, é assim que devemos explicar como é que esse processo, esses 3 reservatórios de fósforo estão envolvidos nessa dinâmica do fósforo. E nós, depois disso, temos também que explicar um pouquinho daquilo que é a capacidade de absorção de classe textural. Mas é muito importante conhecer esses 3 tipos de reservatório, como é que ela funciona, como é que se comporta, como é que o fósforo acaba sendo reservado no solo, nesse caso. Então, assim ajuda a compreender melhor aquilo que é a dinâmica do fósforo no solo. E porque o solo também automaticamente existe uma relação forte no solo-planta, né? Então, conhecendo como é que os nutrientes comportam-se nesse processo de absorção pelas plantas, isso ajuda também a termos sucesso nas nossas práticas agronômicas, garantindo uma boa produtividade, principalmente para os que estão ligados muito mais na área de negócio. Então, para os outros de agricultura familiar, acabam negligenciando, né, aquilo que é esse conhecimento prático. Então, futuramente, você com esse conhecimento pode também abrir uma consultoria,
onde será solicitado para ir resolver certos problemas relacionados a isso. Então, indo nesse ponto, que é a capacidade de absorção de classes de textura, é importante ter em mente que a textura do solo exerce uma influência física direta sobre a capacidade máxima de adoção de fósforo. Como podemos verificar no gráfico, sobre as classes texturais distintas, então aqui apresenta um compartimento fixado completamente diferente. Em um latossolo muito argiloso, com um teor de argila superior a 60%, há abundância de óxidos de ferro. Abundância de óxido de ferro e alumínio. Então, essa abundância gera um enorme área superficial, resultando a capacidade máxima de absorção do fósforo extremamente alta. Então, neste solo, a retenção inicia do adubo, ou seja, iniciar nesse caso, nessa solução, a retenção inicial do adubo já é um solo fraco argiloso, já é um solo fraco argiloso, com cerca de 35% de argila. Então a fixação é moderada neste caso, é moderada. Então no leossolo quartesânicos nesse caso é uma expressão muito difícil de pronunciar. Bom, mas é importante entender que tipicamente arenoso, né? É uma textura tipicamente arenoso com apenas 8% de argila. Então aqui a fixação é muito baixa. Então, para nós agrônomos, você também como agrônomo, você que futuramente também será agrônomo, isso significa que a dose e o, nesse caso, a dose e o paralelo, nesse caso, como que eu posso explicar isso? Não, a dose e o paralelamento do fósforo, nesse caso, como às vezes a gente tem feito a adubação por parcela, né? Então o parcelamento do fósforo, nesse caso, devem ser calibrados rigorosamente de acordo com a textura para evitar a perda de fixação ou lixiviação. Então vamos estudar aqui o equilíbrio dinâmico do fósforo. Como é que esse processo ocorre? Então como é que esse processo ocorre? Então todos esses reservatórios químicos que acabei de falar estão conectados através de um equilíbrio dinâmico reversível, que é apresentado pela equação química que está aqui no slide, que o fósforo, temos aqui não lábil, fósforo lábil e fósforo de solução. Então, esse equilíbrio ela funciona como um sistema de vasos comunicamente. À medida que as raízes dessa planta absorvem o fosfato disponível na solução do fósforo, a concentração do fósforo na solução cai. A solução de fósforo na solução cai. Então, para restaurar o equilíbrio químico do sistema, solo-água, ocorre uma imediata dissolução de fósforo fracamente retido no compartimento lábil para a solução. Então, por sua vez, o fósforo lábil pode ser lentamente reposto pela solubilidade gradual do fósforo não lábil. Então, no entanto, quando aplicamos um fertilizante solúvel, fazemos o caminho inverso, elevamos o fósforo de solução. Então, vou aqui explicar essa nova seção, que é o ciclo biológico do fósforo. Então, iniciamos agora essa nova, que é a quinta seção, que é o ciclo biológico do fósforo. Até o momento, focamos intensamente nas reações químicas, minerais do solo. Então, no entanto,
o sistema solo-planta é um ambiente vivo, é um ambiente vivo, pulsante de atividade biológica. Então, aqui nós veremos que os micro-organismos do solo e as raízes também da planta, nesse caso, realizam uma biointervenção ativa e extremamente sofisticada para aumentar a eficiência do uso de fósforo. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar o papel vital da fração orgânica no fósforo, do fósforo nesse caso, que representa uma parcela significativa do fósforo total no solo. Então, temos aqui o primeiro ponto, que é a fração orgânica do fósforo. A fração orgânica do fósforo. Então, vocês sabiam que a fração orgânica do fósforo pode ser apresentada até 50% de todo o fósforo total presente nos solos tropicais? Eu acredito que essa resposta, para quem está nas regiões, por exemplo, aqui no Brasil, pode responder com facilidade. Mas para os outros, principalmente em Moçambique, os meus seguidores moçambicanos podem ter um pouco de dificuldade de responder essa questão. Bom, vou aqui explicar de uma forma muito clara para entendermos melhor como é que esse processo ocorre. Bom, esse grande reservatório orgânico é composto por resíduos vegetais, não só também de animais, microbianos decompostos, onde o fósforo está associado à molécula complexa e altamente estável, como os inositol, fosfato e o fitato nesse caso. Nessa forma orgânica, as plantas não conseguem absorvê-lo diretamente para que esses fósforos se tornem disponível até que ela precisa passar pela mineralização. Então, esse processo é catalisado pela enzima fosfatase ácida. Pela enzima fosfatase ácida. Então, essa enzima que é produzida e sequestrada ativamente pelas raízes das plantas e por micro-organismos sob condições de estresse do fósforo. Então, o fosfatase, a enzima fosfatase ácida, quebra a ligação éster-fosfato dessas moléculas orgânicas, liberando o ortofosfato inorgânico livre na solução do solo. Então, práticas que preservam a biologia do solo são vitais para impulsionar essa mineralização. Então, vou explicar aqui essa disponibilidade de reserva do pH, aliás, do fósforo pelo pH. Então, a disponibilidade relativa de fósforo no ambiente desenha uma curva muito característica em resposta ao pH. Então, apresentando um ponto de equilíbrio muito claro. Como podemos observar nesse gráfico, a disponibilidade máxima de fósforo está aproximadamente a 100%. A 100%. E isso ocorre estritamente pela faixa de pH que está no intervalo entre 6 a 6,5, que é um intervalo ideal que as plantas conseguem absorver os nutrientes. Então, esse é o chamado ponto de equilíbrio agronômico. O ponto de equilíbrio agronômico. Quando o solo se torna mais ácido, como no pH 5, a participação de ferro e alumínio e a absorção específica reduzem a disponibilidade de fósforo para apenas 35%. 35%, caracterizando uma retenção severa. Então, no outro extremo, temos aqui um pH alcalino, no próximo ao 8. Então, neste caso, a precipitação com o ácido forma um composto inativo, que reduz a disponibilidade cerca de 45%. Então, esse comportamento demonstra de forma científica, porque a calagem correta, nesse caso,
correta pode manter o pH, na faixa de neutralidade. Então, é a prática mais barata nesse caso e eficiente para liberar o fósforo. E vou aqui explicar a associação micorrízica arbuscular, nesse caso pelas raízes, né? Então, uma das parcerias biológicas mais espetaculares na agricultura é essa associação micorrízica arbuscular. Então, os fungos micorrízicos arbusculares estabelecem uma simbiose mutualística com as raízes das plantas. Então, esses fungos colonizam o córtex, por córtex radicular e estendem suas hifas. Então, é extremamente finas, como além de chamada zona de depilação do fósforo das raízes. Então, como o fósforo é um elemento imóvel no solo e se move predominantemente por difusão a distância curistimais, a raiz esgota rapidamente o fósforo ao seu redor. As hifas fúngicas funcionam como uma extensão do sistema radicular, aumentando de forma extraordinária a área superficial de absorção e captando o fósforo lábil, a distância que a raiz jamais alcançaria de forma isolada. Como fazemos, ou seja, como verificamos nessa imagem aqui. Nessa imagem, as raízes do milho, por exemplo, plantas micorizadas, apresentam um rigor e aproveitamento de fósforo muito superior, garantindo maior resiliência nutricional sob o estresse. Então, temos aqui essa imagem que explica como é que esse processo funciona, como é que essa associação micorrízica ela pode ser importante e também pode ajudar essa absorção esse elemento nutricional e a planta conseguir absorver esse nutriente até conseguir suprir as suas necessidades e garantir aquilo que é o seu rendimento. Bom, eu vou falar também daqui das bactérias solubilizadoras do fósforo. Bom, outro mecanismo biológico fascinante é a ação das bactérias solubilizadoras de fósforo. Então, esses micro-organismos benéficos atuam no rizoma, ou seja, no rizosfera, através de duas vias principais. Então, primeiro ele libera ácidos orgânicos de cadeia curta, como o ácido cítrico, málico e oxálico. Então, esses ácidos possuem capacidade de quebrar os íons de ferro e alumínio presentes nos minerais. Então, deslocando e liberando o fosfato que estava absorvido de forma específica. Então, segundo ponto, essa bactéria ela atua diretamente na solubilização de fosfatos minerais insolúveis, quebrando depósitos de patálitas, ou seja, apatitas, nesse caso. É uma expressão muito complicada, mas é isso. E também a rocha fosfatita naturais aplicada no solo. Então, o uso de inoculantes biológicos contendo essas bactérias tem crescido de forma exponencial na agricultura moderna. Então, isso é funcionando como uma tecnologia limpa e altamente eficiente para reativar o fósforo que estava acumulado indisponível no perfil do solo, então tornando passivo minerais em produtividades vegetais. Então, temos esses dois pontos muito importantes que nós temos que ter em consideração. Então,
Entramos agora na sexta ascensão, que é a fertilidade e fosfato. Então, esta etapa em que começamos a conectar todo o conhecimento químico-biológico, acúmulo, ou seja, acumulado com o mercado prático de insumos agrícolas. Então, para realizarmos recomendações de adubação eficiente, nós precisamos conhecer essas características tecnológicas, físico-químicas das fontes do fósforo disponíveis no mercado e também analisarmos as diferenças cruciais entre os fertilizantes de alta solubilidade em água que fornecem, nesse caso, a liberação rápida de nutrientes e as fontes minerais de solubilidade gradual indicada para a construção de fertilidade a médio e longo prazo. Então, também discutiremos também como o processo industrial de fabricação altera a solubilidade e a reação química desse adubo no solo, capacitando vocês, a mim, a outros também a escolher a melhor fonte para cada tipo de solo e no sistema do cultivo. Então, temos aqui um comparativo de fontes fosfatadas. Então, no mercado, nós dividimos os fertilizantes fosfatados em diferentes grupos com base na sua garantia. Temos aqui fosfatato simples e solubilidade. Depois temos, por exemplo, sulfatato simples, nesse caso, ela fornece entre 18 a 20% do fósforo, sendo altamente solúvel e fornecendo, além do fósforo, fornecendo cálcio e enxofre e garantindo garantindo a quantidade expressiva. Temos também o fosfatado triplo, é o mais concentrado, ela contém 41 a 46% de fósforo, altamente solúvel e é ideal para plantio que exige alta concentração de fósforo solúvel em suporte de enxofre. Então vou aqui correr um pouco para não ser um vídeo muito longo, né? Vou falar um pouquinho do processo de acidulação industrial. Então, para compreendermos a alta solubilidade de fertilizante, como por exemplo o superfosfato simples e triplo fosfato, nós precisamos conhecer o processo de acidulação industrial. Então, a matéria-prima básica utilizada pela indústria são as apatitas e fosfaritas naturais. Então, as rochas fosfatitas extraídas de azidas minerais que são completamente insolúveis em água. Então, para romper forte estrutura cristalina dessas rochas e tornar o fósforo disponível para as plantas, a indústria realiza um processo de acidulação. Aliás, acidulação, é isso aí. Então, esse tratamento químico consiste na reação controlada de rocha moída com ácido sulfúrico ou ácido fosfúrico, aliás, fosfórico concentrado. Então, essa reação quebra a ligação insolúvel de cálcio da rocha fosfatita, transformando o mineral bruto em fosfato monocalcílicos. Então temos aqui o uso de fertilizante altamente solúvel. Então o fertilizante altamente solúvel, como o MAP nesse caso e o superfosfato, liberam rapidamente o íon ortofosfato na água e melhorando o solo ao redor
ao redor do gralo, aliás, granulo nesse caso. Então, no entanto, os nossos solos tropicais, argilosos ricos em óxido de ferro e alumínio, essa liberação rápida expõe o fósforo livre a um ato rico de absorção específica e a fixação dentada irreversível. Então, por esse motivo químico, a aplicação desses fertilizantes exige uma técnica localizada de precisão. Então, o fósforo solúvel deve ser aplicado de uma forma prefericamente em faixa ao sulco de semeadura. Então temos aqui essa última sessão, né? A última sessão da aula de hoje, que é prática de manejo agronômico. Então esta etapa de síntese profissional, profissional em que transformamos todo o conhecimento científico discutido em solução prática do campo para um produtor rural. Então agora nós dominamos a fisiologia química, ou seja, a fisiologia, a química mineral, a biologia e as fontes tecnológicas. Agora precisamos entender as perguntas cruciais de práticas agronômicas. Como aplicar fósforo de forma inteligente. É isso aí. Então, vamos aqui ver o manejo tecnológico do fósforo. Então, aqui temos esses 3 pontos, que é a localização do adubo primeiro, a fosfatagem de correção e o plantio direto continuado. Então nós aqui chegamos a um ponto em que nós conseguimos perceber que a primeira, que é a localização do adubo, que prioriza a aplicação das faixas localizadas no sulco de semeadura para reduzir o contato com argila e proporcionar um nutriente perto daquilo que são as raízes jovens. Então a segunda que é a fosfatada de correção, a terceira que é o plantio direto continuado, que ela está relacionada à manutenção de cobertura vegetal e a reciclagem de fósforo orgânico no solo. Então chegou ao fim. Quem tiver uma dúvida é só comentar, pode mandar um comentário, eu vou responder as dúvidas e quem sabe depois faço uma gravação de uma aula que já pode sanar todas as dúvidas do pessoal.